Carlos Fernando Leser, sou escritor, estou aqui mais uma vez para fazer um comentário sobre literatura e hoje eu falo sobre um gênero de literatura que não é muito comum, mas existe e de uma maneira muito pessoal ele aparece em livros e em artigos. Trata-se da literatura epistolar. Epistolar no sentido de que remete a cartas, né? São cartas que foram escritas por pessoas, uma pessoa para outra, e nesse sentido trazem consigo mensagens que no futuro são transformadas em livros, né? Cartas. Quem hoje em dia ainda escreve cartas, né? Isso, um ato tão comum há algum tempo atrás, foi suplantado pela tecnologia, né? Pessoas hoje escrevem e-mails, passam MSN, mas cartas, enfim, quem se dedica a esse ato solitário, vamos dizer assim, de sentar-se a uma escrivaninha e pegar um papel, uma caneta e escrever para outra pessoa, pensando em outra pessoa, sem o medo de errar as palavras, sem o medo de ter que usar a tecla delete para acabar com o seu texto, né? As cartas, elas são um documento de carinho, muitas vezes, um documento de vida, muitas vezes. E nesse sentido, eu acho que escrever uma carta, hoje em dia, apesar de ser um momento suplantado, vamos dizer assim, por aquilo que eu já falei, por a tecnologia, escrever uma carta ainda é uma pessoalidade, ainda é um carinho que se faz. Muitos livros surgem de cartas, e eu trouxe para vocês aqui um livro que ele é todo ele escrito, compilado a partir de cartas. Trata-se de, justamente, Cartas a um Jovem Poeta, que o poeta Rilke escreveu, as cartas no caso, mas que o seu discípulo, ou a pessoa que intencionava tornar-se um poeta, Franz Schapuz, compilou e 3 anos após a morte do Rilke, transformou nesse livro. É um documento muito pessoal, vamos dizer assim, mas que tem no seu conteúdo toda uma explicação, todo um conteúdo de poemas, de escritos que ensinam, que mostram a esse jovem discípulo como a simplicidade da vida torna-se mais importante no sentido de ser um poeta. Eu vou ler um trecho aqui da primeira carta que o Rilke respondeu. No caso, são as cartas respostas, as cartas que o discípulo, que o Franz escreveu, não estão no livro, estão só as cartas que o Rilke respondeu. E vejam como o Rilke se torna não didático, mas simples. Simples no sentido de mostrar ao Franz como é ser um poeta. É um trecho dessa primeira carta. O senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes? Envia os seus versos para revistas, faz comparações entre eles e outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora e é isso, sobretudo, que não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever?
Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então se aproxime da natureza. Procure, como o primeiro homem, dizer o que vê e vivencia e ama e perde. Não escreva poemas de amor. Evite a princípio aquelas formas que são muito usuais e muito comuns. São elas as mais difíceis, pois é necessária uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio, onde há uma profusão de tradições boas, algumas até brilhantes. Por isso, resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente e utilize para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de suas lembranças. Esse é um trecho desse livro, Cartas a um Jovem Poeta. Um livro bonito, um livro clássico e atemporal. Tudo que está escrito aqui dentro desse pequeno livro é de grande conteúdo, é de grande informação para quem deseja tornar-se poeta. É um livro que eu recomendo e um livro que foi todo ele escrito a partir de cartas, compilado a partir de cartas. Um gênero que hoje em dia já não é mais tão comum de se encontrar e um ato que hoje em dia já não é mais tão comum de se fazer. Um abraço.